Alexandre de Moraes suspende resolução do CFM que proíbe a assistolia fetal. A cultura isso, a matéria que é do Briguet, tá? Então esse texto aqui... Isso me pegou de um jeito que eu vou te falar. Não tem nem o que explica. Eu fiz uma postagem, porque eu falei assim, cara, é uma pessoa simples... Bom, vou trazer notícia, né? Mas a impressão é de que é uma pessoa que simplesmente, assim, não tem o que perder, não há o que perder para tomar uma decisão dessa. A cultura da morte obteve mais uma vitória judicial no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou, na sexta-feira 17, a suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe médicos de realizarem o procedimento de assistolia fetal, que é o assassinato intrauterino de bebês por meio de injeção de cloreto de potássio. A norma do CFM, agora derrubada por Moraes, impedia que os profissionais de saúde, isso também fica até distoante no texto, né? Profissionais de saúde fizessem essa assistolia para interromper gravidez com mais de 22 semanas. A assistolia fetal consiste em uma injeção de produtos no coração do bebê para que ele morra antes de ser retirado do útero da mulher. A decisão do ministro atende a um pedido do PSOL, autor de uma ação que questionou o tema no Supremo Tribunal Federal. Brás. Cara, eu não tenho advogado para poder comentar o que eu quero comentar. É de uma bestialidade, Ana. É assim, não, desculpa, eu sempre tento, quando eu estou aqui na bancada, ou mesmo quem lê os meus textos, sabe que eu sempre tento comentar tudo assim de um ponto de vista cético, distanciando às vezes crenças pessoais que são mais pessoais, não é? E tentando sempre explicar as coisas através, enfim, de pontos mais racionais, né? Às vezes tem gente que me acha chato por conta disso, né? Porque, enfim, né? Já me acusaram esses dias de ser um falso cristão, porque você tem que militar, né? E quando eu tento sempre explicar as coisas de um ponto de vista mais lógico, um tanto quanto mais formal, às vezes, mesmo dando opinião, mas distanciando um pouco crenças religiosas pessoais, é justamente porque eu não quero pregar para convertido. Então, quando eu pego uma situação para comentar, geralmente o que eu escrevo no BSM quase sempre é sobre geopolítica e cultura. Né? E às vezes acaba falando de política nacional também, acontece. Quando você explica as coisas de um ponto de vista mais racional e mais afastado um pouco de sentimentos ou crenças pessoais, você convence aquele que pode ter uma crença religiosa, uma crença diferente da tua, porque fatos e lógica conseguem convencer boa parte das pessoas quando é bem organizado, ou pelo menos, enfim, o sujeito, se ele não quer ser convencido, ele fica sem argumentos. Agora, dentro de uma situação dessa, eu não consigo. Assim, a única palavra que eu tenho para classificar esse negócio é realmente assim, um trabalho a serviço de Satanás. Tá? Desculpa, não tem outra, assim, outra explicação para uma coisa dessa. Tá? Isso aí é o culto à morte. Isso aí no meu livro mínimo sobre a queda da Europa, quando eu escrevi esse livro em 2021, em plena pandemia, né, onde estava assim, todo mundo ao mesmo tempo preocupado, te obrigando, cerceando a tua liberdade, porque o Estado estava muito preocupado com a tua vida, né, a União Europeia estava debatendo aborto, né, querendo matar a gente ao mesmo tempo. Assim, então, óbvio, em boa parte da União Europeia o aborto já era liberado, e eles estavam tomando medidas mais extremas para acabar com todas as barreiras que ainda existiam em alguns países, como era o caso de Polônia e Malta, que ainda proibiam o aborto, de alguns países que colocavam ali 12 semanas ou 14 semanas como limite, e de alguns países como Portugal, Espanha, Itália, por exemplo, que permitiam que o médico não fizesse aborto alegando objeção de consciência. Então, assim, o aborto era permitido, mas o médico não era obrigado a fazer. Então, assim,
Tipo, quer fazer, beleza, arruma um médico que faça. O médico não era obrigado a fazer, ele podia alegar objeção de consciência. As minhas crenças pessoais me impedem de fazer isso. Ele tinha esse direito. E isso acabava salvando muitas vidas, porque em muitas cidadezinhas pequenininhas do interior da Europa, e boa parte do interior da Europa é formado, é constituído por vilinhas, municípios muito pequenos, né? Uma cidade com 100 mil habitantes na Europa já é considerada uma grande cidade, né? É muito comum, por exemplo, na vila que eu morava, que tinha 12 mil habitantes, tinha um hospital. São 12 mil pessoas só. É uma vila. Tem um hospital. Geralmente você chega lá, tem um médico, um clínico geral. Se tiver alguma coisa mais grave, vai para a cidade ao lado, que é maiorzinha, que tem mais hospital, mais médico. Aí chegava lá, geralmente, aquele um médico, entendeu? Era um vovozinho de 60 e poucos anos, 40 anos de carreira de medicina, da velha guarda, que nem a pau que ia fazer aborto, entendeu? Então ele pegava e alegava objeção de consciência. E aí a pessoa ia ter que procurar um hospital em outra cidade. Nesse processo todo, às vezes essa burocracia acabava fazendo a pessoa desistir. Perfeito. Isso salvava muitas vidas. O que aconteceu? A União Europeia criou um projeto para equiparar, proibindo os médicos de alegarem objeção de consciência, equiparando a objeção de consciência à omissão de socorro. Por quê? Por causa de uma palavrinha-chave que está há quase 30 anos sendo socada goela abaixo pela ONU, pela OMS e por todos os ministérios da saúde, por todas as políticas públicas de saúde dos países ocidentais. Direitos reprodutivos da mulher. Ai, Braz, eu sei que você está no meio do raciocínio, você me desculpa, mas é que direitos reprodutivos, mas ela vai reproduzir o quê se ela está querendo matar o que está sendo reproduzido? É muito é o termo que é colocado para dar uma aparência, né, para mascarar, mas é justamente o inverso. É o que o PSOL alega aqui nesse argumento dele. A dignidade da pessoa humana. Mas, meu filho, se a mulher está gestando um abacate, dignidade de qual pessoa, então? Desculpa, Braz. Não, é isso, cara. Não tem. Então, assim, quando eu comentei isso em 2021, né, e eu fiz o livro, eu falava, olha, o livro fala sobre a Europa de agora, mas esse livro, ele fala sobre o futuro do Brasil. Porque toda bobagem dita moderna e civilizada surge primeiro na Europa e depois é importado para cá. Vai escorrendo, então, né? A necessidade de escrever um livro explicando da decadência intelectual e moral da civilização europeia é um alerta para o Brasil. Entendeu? Eu digo, esse livro ele não é só necessário para quem quer entender a Europa. Esse livro é um livrinho de bolso pequeno, enfim, modéstia às favas. Ele é necessário para as pessoas entenderem o que vai acontecer com o Brasil. Tudo aquilo que está acontecendo lá vai sendo importado para cá aos poucos. E tem um capítulo central do livro que se chama O Culto Burocrático a Moloque, que é onde eu explico como essa cultura de morte, da barbárie, ela é transportada para os dias de hoje através de uma roupagem higienista, científica, progressista, uma visão totalmente burocrática, técnica. Ou seja, os sujeitos excluíram. Não existe mais a visão religiosa dos bárbaros do passado, a visão pagã, a visão ritualística dos bárbaros do passado, porque isso foi substituído por uma outra mentalidade. Quando eu digo isso, que é uma coisa satânica, eu não estou dizendo que as pessoas que aprovaram essas leis e os médicos e tudo mais, escondidamente, quando ninguém está vendo, vão lá num altarzinho escondido nos fundos do STF rezar pro Bafomete, entendeu? Não estou falando... essas pessoas de fato acreditam que estão fazendo isso por questões científicas, por questões plenamente justificáveis à luz da ciência, à luz da racionalidade, da evolução, dos novos tempos, do progresso. E aí é quando eu falo, quando eu comento no livro, quando eu comento sempre aqui no BSM, que depois da Segunda Guerra Mundial, o modelo de economia fascista foi o modelo vencedor, a cosmovisão marxista e comunista foi a visão vencedora que impera no mundo todo hoje, e a mentalidade nazista também. O mundo inteiro se tornou mais nazista depois dos anos 40.
Porque essa mentalidade abortista, todo abortista, ele é um racista. Todo abortista é um higienista racial. Entendeu? Todo abortista, ele é um eugenista. O nome disso é eugenia. Uhum. É você dizer assim, olha, é melhor matar do que nascer pobre. É melhor morrer do que sofrer. Uma vida com sofrimento não vale a pena ser vivida. Então, se vai sofrer, mata antes. Uhum. Ou seja, a pessoa se acha no poder, na capacidade de determinar, de definir, certo? Quem vai viver e quem vai morrer, com base no possível futuro que aquela criança vai ter, ou com base no que a mãe acha. Enfim, a mãe, eu não quero criar o filho, enfim, existe uma série de justificativas porque reproduzir-se tornou-se um direito. Se reproduzir-se tornou-se um direito eu exerço se eu quero ou não. Ninguém pode obrigar você a exercer um direito. Dá pano pra manga essa conversa. Entendeu? Esse é o problema. Óbvio que quando o governo quer, ele te obriga, mas aí deixa de ser um direito. Agora, nesse ponto, o Estado vai sempre defender que a reprodução é um direito. E se é um direito, o Estado não pode te obrigar. Então, o Estado, automaticamente, a partir do momento que ele diz que se reproduzir é um direito, ele tem que te dar os instrumentos legais para você poder exercer ou não esse direito. E os instrumentos legais é o quê? Como que você exerce o direito de não reproduzir? Impedindo. Matando a criança. Ou seja, o Estado tem que legalizar o assassinato. Ele alega um direito e ele é que assume esse controle. Exatamente. A partir do momento que eu alego um direito, eu tenho que te dar meios para você exercer o seu direito. Se eu digo que você tem o direito... Só que no controle dele. Né? Se eu digo que você tem direito à educação, eu tenho que construir escola. Aí o teor desse conteúdo, da qualidade disso, está novamente no controle desse Estado. Exatamente. Bom, você falou de afastar-se de crenças religiosas, eu acho que dá também, na verdade, o Brás, porque esses argumentos que o PSOL alega para entrar, isso aqui gera debate realmente. Não, tem todo um debate que não necessariamente tem que ser religioso. Exato. Eu só digo assim, eu só quis falar isso para poder desabafar no começo, porque assim, cara, no final das contas, entendeu? É o capeta rindo lá no inferno de uma coisa dessa. Mas tá? Esse post que eu mencionei, eu falo isso, assim, o Alexandre de Moraes, ele deve ser uma pessoa, assim, realmente descrente de qualquer eternidade, porque, assim, na consciência dele não há o que perder. Possibilitando, viabilizando essa ação que é, meu Deus, bárbara, no final das contas. Sim, né? Isso é a barbárie. Isso aí é a tal da invasão vertical dos bárbaros que o Mário Ferreira dos Santos falava, entendeu? Isso aí é a destruição completa da cosmovisão civilizada, da cosmovisão clássica do mundo, sendo substituída por uma cosmovisão marxista, por uma cosmovisão nazista do mundo, né, que ganha outros nomes. A gente não pode esquecer que o nazismo surgiu de uma crença política cientificamente embasada, né? É a porra do rato. Desculpa. Não. Tem o negócio. É a porcaria do racismo científico, né? Que surgiu por conta das ideias do higienismo racial, que eram todas embasadas pelo maravilhoso consenso científico, que é uma estupidificação da linguagem, usar esse termo, consenso científico, porque não pode haver consenso dentro da ciência, dada a própria natureza dialética da ciência. Perfeito, Brás.